Oi, pessoal, tá no ar o Asas Podcast. Eu sou Gabriel Dias, estou aqui para ouvir boas histórias com vocês. No programa de hoje, a gente vai receber uma parlamentar pernambucana que está dando orgulho a uma parcela da população que foi por muito tempo silenciada e que precisa de voz, e que ela dá voz para essa comunidade. Doutora Robionce Lima, muito obrigado pela sua presença De aqui. nada, obrigada. É um Olá, prazer. pessoal, tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada. Vamos olhar para aquela câmera ali e dizer por que a senhora está aqui. Eu vou dizer. Posso? Pode falar, Vou diga. dizer porque a senhora é a primeira travesti a ser aprovada no exame da Ordem Isso. dos Advogados do Brasil, aqui de Pernambuco. A senhora é a primeira travesti a ser co-deputada estadual aqui em Pernambuco. Isso, exato. E a senhora também é uma dançarina de primeira linha. Amadora, não sou Não, é de profissional. primeira linha, sabe todas as dancinhas de TikTok. Eu vi dançando o hit lá da Anitta, Envolver. Envolver, no tatame do jiu-jitsu. Isso. A senhora luta jiu-jitsu. Faço defesa pessoal. E aí foi um sucesso. Dizem que por causa da senhora que ela chegou lá no primeiro lugar. Prazer enorme ter a senhora Igualmente, aqui. obrigada. Eu queria começar pontuando uma informação aqui para quem está nos acompanhando. Tecnicamente, a senhora é uma co-deputada, Isso. porque a senhora foi eleita junto com outras 4 mulheres, que eu vou registrar aqui: Carol Vergolino, Jô Cavalcante, Joelma Carla e Kátia Cunha. Isso. As 5 integram as juntas, Isso. que é um mandato coletivo ou mandata coletiva, como vocês preferem chamar. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que é Claro. esse mandato coletivo ou mandata coletiva, mas eu queria só pontuar o seguinte, que a Robionce Lima é uma co-deputada, mas em alguns momentos eu vou acabar falando deputada, para simplificar. Tudo bem. Mas isto posto, ela é uma co-deputada, tecnicamente falando. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. No seu Instagram, na bio do seu Instagram, a senhora está dizendo que é uma travesti. Mas eu já li algumas entrevistas nas quais a senhora foi apresentada e até se nomeou como mulher trans. Sim. A senhora é uma travesti, uma mulher trans ou uma travesti e mulher trans? Não tem tanta diferenciação em relação à temática ou conceito, né? Assim, o termo travesti e mulher trans se referem a mulheres, né, que desviam do padrão cis heteronormativo. Via de regra, né, se for colocar um conceito ou a classificação da medicina, transexual é aquela pessoa que chegou a fazer o procedimento de transgenitalização. Fez a Mas mudança não de sexo. Isso, que fez a mudança de sexo, mas não necessariamente está vinculado a essa conceituação médica, ao conceito social. Mas o termo travesti é muito ligado à questão da movimentação ou do movimento de travestis do Brasil. Sim, Porque esse Linda termo Quebrada. travesti é do Brasil. Linda Quebrada soltou essa informação no Big Isso. Brother e eu conversei com várias pessoas que disseram, nossa, não sabia disso. Pacifica pra gente essa Isso. informação, por favor. Travesti traz muito essa ideia da brasilidade e do reconhecimento da luta das pessoas travestis aqui no Brasil, né, que é um contexto completamente diferente do cenário de Estados Unidos, por exemplo, né? Estados Unidos não existe essa palavra travesti, né? Lá eles falam trans woman ou transgender, algo parecido como isso, mas travesti, o termo, traz essa demarcação da brasilidade, né, da luta dessas mulheres brasileiras pelo reconhecimento da sua identidade. Então, quando a gente fala travesti, a gente está querendo fazer um recorte ou delimitar ou até mesmo destacar a importância da luta das mulheres brasileiras que vieram antes da gente, né, nesse sentido de reconhecimento dos direitos, sabe? É mais uma conceituação sociológica do que essa divisão da medicina técnica propriamente, sabe? Me parece que o mais importante é justamente fazer essa demarcação e esse recorte. Mas, claro, também se preocupando com a questão da classificação, porque, por exemplo, travestis estão incluídas no conceito de pessoas trans, do mesmo jeito que as mulheres trans, do mesmo jeito que as mulheres transexuais, do mesmo jeito que os homens trans também. E todas essas pessoas seguem o padrão da transnormatividade, que é diferente da cisnormatividade, né? Na verdade, o padrão é a cisnormatividade. E quando tem esse corpo desviante do padrão, a gente tem
uma pessoa trans. Uhum. Pessoa trans é aquela pessoa que o seu gênero é incongruente com a genitália. Então, há uma discordância entre gênero e genitália diferente da cisgeneridade. Você é um homem e você tem um órgão genital masculino no meio das suas pernas. Então, você é uma pessoa cis, porque é uma equivalência entre seu gênero e sua genitália. Quando não tem essa equivalência entre gênero e genitália, se coloca-se a pessoa como pessoa trans, ou transexual, ou Pessoa travesti. trans e transgênero seriam sinônimos. Seriam sinônimos. De um Pessoa guarda-chuva, transgênero. é um Isso, guarda-chuva, isso. e aí aqui embaixo desse guarda-chuva você tem a mulher transexual, Isso. o homem transexual e a travesti. Isso. E até mesmo a gente pode colocar pessoas também não binárias, né? Intersexes, sabe? Que se for analisar um leque mais amplo, né, da população, sei lá, LGBTQIA+, né? E muitas outras letrinhas que nem sequer estão incluídas nesse termo LGBTQIA+, né? A gente está falando de uma gama de expressões de gênero, né? E de orientações sexuais que não cabem num contexto de sigla de movimento, digamos assim, né? Então Sim. a gente teve uma evolução muito grande quando deixou de ser GLS Gays, lésbicas e e simpatizantes. isso, para a atual sigla que é LGBTQIA+, ainda tem muitas pessoas que não se sentem contempladas com essa Tem o sigla. P, né, de pansexual. Isso. E Ela- o mais, então, seriam de outras os outros que pessoas, ainda não isso. estão nessa sigla. Que mesmo com esse mais, ainda muitas pessoas não se sentem contempladas, né? Que é o L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de trans, pessoas trans, travestis, enfim. Que é de queer, Uhum. e é de intersex, né? Que são aquelas pessoas que nascem com duas genitálias, às vezes uma mais desenvolvida do que a outra, né? Às vezes menos. E o A é de pessoa assexuada, né? Ainda se fala também no P, né? Daquelas pessoas pansexuais, que elas amam pessoas, independente do gênero ou da orientação sexual da pessoa que ela sente afetividade, mas ama pessoas, sabe? Então, assim, apesar disso, ainda tem pessoas que questionam, né? Apesar desse grande número de letrinhas, ainda tem pessoas que questionam não se sentir representadas nessa nova nomenclatura, que não é mais GLS, né? Aquela do tempo antigo, mas Faz um tempão. faz um tempão, mas ainda assim, a sigla LGBTQIA+, ainda não contempla muitas pessoas. Quem, por exemplo? Tem alguma que a senhora lembre? Nossa, se a gente for ver, por exemplo, tem em Nova York, há 26 classificações de gênero. Olha só. 26 classificações de gênero. Veja, quantas letrinhas a gente tem na sigla LGBTQIA+. Sim. Esse mais tenta abarcar essas pessoas que não estão contempladas, mas que, de certa forma, termina trazendo uma invisibilidade, né? Porque o que é esse mais? Não seria o caso de encontrar uma palavra e não a sigla? E é um debate mais longo. Exatamente. A senhora não Porque tem uma formação, vai muito também da uma ideia questão consolidada sobre isso. da mania que se tem de classificar e de conceituar coisas e pessoas, né? Subjetividades. Porque quando a gente está falando de afetividade, a gente está falando de uma coisa que é muito subjetiva. Quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de outra coisa que é muito subjetiva e que não faz o menor sentido. A gente está classificando ou encaixotando, né? Classificando as pessoas de acordo com a sua identidade de gênero ou com a sua orientação sexual, com a sua performance de gênero, digamos assim, sabe? Mas isso não faz o menor sentido, né? Pode fazer sentido pode fazer sentido para a medicina ou para algo biologia ou para algo de saúde, mas no contexto de sociedade, essas classificações estão cada vez mais perdendo sentido, né? Primeiro teve o questionamento do GLS, aí a gente tentou aumentar, conseguimos aumentar, inclusive aprovado através de normativas do governo federal, a sigla mudou através do governo federal, normativa fez essa modificação, né? E mesmo assim ainda tem pessoas que não se sentem contempladas. É um debate que ainda veremos muitos capítulos aí pela frente. Bastante. Deixa eu dizer uma coisa. Estamos toda semana conversando com pessoas assim, interessantíssimas. Então, se inscreve aí no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Tem o Asas Podcast no Instagram. O meu pessoal é o Oi Gabriel Dias. Qual que é o da senhora? @Beyoncé Lima. O Beyoncé Lima, e tem o das juntas também. Tem um das juntas, @juntas codeputadas.
Posso mergulhar na sua história de vida? Pode sim. Eu sei que a senhora nasceu no Alto Santa Terezinha, que é na uma zona norte do comunidade. Recife. Exatamente. A senhora morava com sua mãe, Dona Marli, Isso, minha mãe e minha avó, né? na mesma casa. Na mesma casa, na mesma casa. Tinham irmãos? Tinha irmãos ou Tenho irmãs? um irmão. Ah, Um mais velho, irmão mais novo? Como é? que se casou, depois se separou, voltou para casa da mãe Eita, novamente. agora recentemente. Agora recentemente, isso, tá morando com ela. E me diga uma coisa, seu pai a senhora não conheceu? Não, não conheci, não conheci. Meu pai faleceu, na verdade, ele foi morto, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, não cheguei a ter contato direto com a pessoa do meu pai, né? Me Ele... lembro um momento dele indo lá em casa pedindo um copo d'água Hum, e eu fui abrir a geladeira e dei o copo assim para ele, né? olha Que que na época eu memória. era uma criança muito pequena e ele pegou e bebeu. Ele tinha envolvimento com drogas. Isso, ele era Crack, usuário, usuário. ele era usuário e tinha dívida de droga e infelizmente a gente sabe, né, tem todo esse debate da questão da regulamentação das drogas, de como a gente pode estar trazendo esse debate, inclusive no Congresso Nacional, mas que a gente tem um problema, né, social em relação a essa questão dos entorpecentes, né, em relação a esse debate do tráfico que extermina muitas pessoas, muitas vezes pai de família, mãe de família, né, um encarceramento em massa é um debate que a gente tem que Sim, fazer, sim. né, um Porque diálogo, tem muita gente que está ali sim, presa porque foi pego com uma pequena quantidade de exatamente, drogas. exatamente, exatamente. E como a E- gente traz esse debate, essas Sim, discussões e a morte de muitas pessoas que poderiam ter sido evitadas, como a do meu pai, a por do seu exemplo, pai. né? E aí, qual que memória que a senhora tem dele? Além disso, de que ele foi Eu lá na sua não casa. tenho memória dele. Foi uma pessoa que eu não consegui ter essa oportunidade de vivência e A de senhora tem 5 convivência, anos. digamos assim, 4 ou 5 anos nessa faixa. E aí, como faz bastante tempo, nossa, 29 anos, Sim. 28 anos, foi uma convivência que praticamente não teve, Sim. né? Não teve. Minha mãe não morava junto com ele, né? Eram Mãe separados. solteira, Ah, e isso, sim. eram separados e a gente não tinha convivência. Vez ou outra ele passava de frente de casa, Uhum. mas não tinha um relacionamento fixo com minha mãe Sim. e só usava a rua como meio de passagem, né? Às vezes nem parava, sabe? Como é que era a rua que a senhora morava, a casa que a senhora morava com a sua Em que família? sentido? É a estrutura, era uma casa simples, uma casa grande, uma casa É pequena. uma casa típica de periferia da cidade Hum. do Recife, né? Inclusive, Para na quem época, nunca era foi numa periferia, descreva, por favor. Eu já estive várias vezes fazendo reportagens. Mas para quem nunca foi lá, como é que é nossa, para a descrever, casa? eu acho melhor convidar a pessoa a ir conhecer, viu? Tem que ir lá, né? Convidar a pessoa a ir conhecer, sabe? Entender um pouco mais de perto essa realidade das periferias. A gente vive uma dificuldade, né, num cenário de periferia em que há muita truculência policial, né, a Uhum. violência contra a juventude negra. E se eu for descrever assim o que é uma periferia em poucas palavras, eu realmente, né, diria para você que é um cenário de exclusão e de vulnerabilidade. A casa onde vocês moravam era Hum, de vocês mesmo? sim, casa própria. Uma casa própria, mas muito humilde, eu imagino. Pequena, Muito humilde, em escadaria, em escadaria. sim, que corre muita água, inclusive quando chove, né? Sim, sim, Eu sei sim, disso. sim. Vocês eram pobres em que nível, assim? Como assim você fala? Faltava comida? Minha Quais eram as avó, dificuldades? minha mãe era doméstica, né? Uhum. Era até algum pouco tempo atrás, né? Que minha mãe tá naquela leva de pessoas que perderam o emprego no contexto de pandemia, né? Que tiveram que ser desligadas do trabalho. Minha avó era aposentada e esse era o meio de sustento, né? A mãe e a avó, típico de uma família de mãe solteira, que a mãe tem que trabalhar e deixa as crianças com a avó, né? Então eu fui criada nesse contexto. A casa era própria da minha avó, né? E a gente morava com a avó, né? Eu posso até dizer a você que eu tive mais convivência com a avó do que com a mãe Como é propriamente. que era o nome da avó? É Maria de Lourdes. Ainda é viva? Não, faleceu. Faleceu faz exatamente 10 anos, semana que vem. Olha só, era seu xodó. Era meu xodó. Eu tinha mais contato com ela do que com minha mãe, porque quando minha mãe chegava, eu já estava dormindo, né? Na verdade. Saía que horas de casa e voltava que horas sua mãe? Ai, nossa, saía bem cedo, acho que umas 5:30 da manhã, 6 horas. E voltava lá de E noite. voltava já de noite, né? Porque trabalhava em Boa Viagem, Sim. a zona sul do Recife, para voltar para a zona norte, 2 ônibus, né?
Em pleno horário de Para congestionamento. quem não é daqui do Recife, isso é uma viagem que é fácil, às vezes chega em 2 horas, não é? Às Ou vezes. mais, dependendo, porque mais. pega um fluxo de congestionamento, né? Sim, Que é aquele o horário que todo retorno. mundo larga, Uhum. sabe? E às vezes o ônibus lotado, na maioria das vezes, na verdade, né? Sim, Transporte sim, público é um sim, problema sério que a gente tem hoje, sim, ainda hoje, sim. pleno 2022, a gente ainda tem essa dificuldade com o transporte público Uhum. e um tráfego intenso, né? Uma E aí viagem tinha uma vida cansativa, dura. exaustiva, Tinha uma vida exatamente. dura. Como é que elas eram em casa? A senhora convivia mais com sua avó, mas eventualmente nos finais de Sim. semana, certamente sua mãe estava junto. Como é que eram as mulheres da sua família? Em que sentido você fala? Eram mulheres religiosas, fortes, conversavam muito, eram mais introspectivas? Como é que elas lidavam no dia a dia com você? Sim. Minha avó, um pouco antes dela vir a falecer, ela entrou na religião evangélica, né? Inclusive, teve alguns momentos que ela me levava para a escola dominical, né? Que é aquela escola que você leva as crianças para aprender sobre a Bíblia. Sim. Já por outro lado, minha mãe é mais ligada às religiões de matriz africana, né? Tem uma amiga muito próxima dela, a melhor amiga dela é inclusive mãe de santo. E meu irmão também seguiu por essa linha, né? Está se iniciando nas religiões de matriz africana. A senhora professa Eu, alguma fé? eu tenho curiosidade, mas não sou iniciada na religião de Sim. matriz africana. Mas eu procuro conhecer, eu procuro estudar, porque eu começo a perceber que as religiões de matriz africana traz muito da nossa história, né? Enquanto pessoa negra, enquanto pessoas que vieram escravizadas, né, do continente africano. Veja, minha bisavó era escravizada. Olha só. A mãe da minha avó. Então, assim, como é que eu não posso me desviar desse assunto, né? Eu não posso me abster de procurar saber, né, o porquê que ainda hoje existe racismo no Brasil, Sim. sabe? Então, isso tem a ver comigo, mais do que o catolicismo europeu, por exemplo, E, né? ah, Mais do que, sabe? Inclusive, a gente tem uma problemática constante aqui no nosso estado e também no país de uma maneira geral, que a gente chama de intolerância religiosa, né? sim. Há uma intolerância religiosa misturada com racismo, misturada com muitas vezes machismo também. A gente teve uma vereadora amiga da gente, Beni Brioli, De onde? de Niterói, a vereadora No trans Rio? preta mais votada, né, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Sim. E ela é praticante de religião de matriz africana. Ela sofre LGBTQIA+ fobia, sofre racismo, sofre intolerância religiosa num cenário em que ela é política parlamentar. E deve ser respeitada em suas opiniões e em suas religiões. E mesmo que não fosse Imagina, parlamentar, ela deveria ter sido todo esse respeito em relação sem dúvida, a ser humano. a ser humano. E imagine Além dos diversos casos que a gente tem aqui de terreiros sendo queimados, né? Sim. Terreiros sendo incendiados, Sim. sabe? Sim. Como a gente deve tomar providência em relação a isso e como a gente não deve tolerar nenhuma violência, nem nenhuma discriminação, seja em relação à raça, seja em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, seja em relação à religião também, né? Porque a pessoa tem a livre liberdade de culto e é inadmissível que se haja ou que se faça uma conduta criminosa que é incendiar terreiros, né, de candomblé ou qualquer outro tipo de religião de matriz africana. E isso não pode acontecer, meu Sem dúvida, acho que é só se colocar no lugar. Não? Com certeza, com certeza. E Acho respeitar que a é só se liberdade de colocar religião no de lugar. todas as pessoas. Sem dúvida. E aí a senhora ficava com sua avó. Isso. E como é que eram? Estudava de manhã ou de tarde? Não lembra? Faz Estudava tempo. pela manhã. Pela E manhã. aí à tarde ficava com a avó. À tarde eu ficava com a O que é avó. que vocês faziam nessas tardes? Eu ficava mais em casa, né? Sim. É, Mas com sua avó, como que era com minha essa avó. relação, assim? Ela lia pra você, conversava com você, brincava com você? O que que ela fazia com você? Ela não me ajudava na leitura porque ela não sabia ler muito bem, né? Então eu aprendi a ler na escola mesmo, Sim. sabe? Eu acho que nesse momento da vida eu gostava muito de ler gibis. Sim. Eu gostava muito de ler gibis, adorava a Turma da Mônica, inclusive porque a Turma da Mônica era uma historinha em quadrinho que sempre tinha um final feliz, né? Que nem sempre era Que nem tão sempre feliz era a pra realidade. você. Isso, e no contexto de bullying, Pois é, que a quero gente entrar sofria, nessa eu preferia parte. mais ficar em casa do que... Tentando fugir da realidade, Isso, talvez. exatamente. Por que isso? Eu queria entender isso. Te impuseram o espaço, o lugar de um menino, ali naquela sua Sim, primeira idade. sim.
possivelmente você era um garoto, me corrija se eu estiver errado, um garoto afeminado. Isso. E Isso, aí, trejeitos afeminados, né? é assim que fala, trejeitos Trejeitos afeminados. afeminados. E aí me explica uma coisa. Onde foi o primeiro preconceito? Na família, na rua, na escola? Lembra disso? Nossa, eu acho que em todos esses locais ao mesmo tempo. Hum, E em várias vezes, né? Porque, por exemplo, eu optava não sair para brincar com outras crianças. era uma escolha sua para tentar se Uma defender? escolha minha. Eu preferia estar lendo gibis porque sempre terminava uma história feliz da Turma da Mônica, né? Por mais que Cebolinha brigasse com Mônica e Mônica jogasse o coelho em Cebolinha, Uhum. no final das contas era uma história linda naquela rua, né? Que todo mundo era vizinho, com gramado verde, e no final das contas todo mundo se dava bem. Isso não era a minha realidade, então eu preferia estar mais longe da realidade e sonhar mais um pouco com uma história em quadrinho da minha vida real, né? Que não chegou a existir, na verdade, mas que me fazia desparecer um pouco em relação a toda essa situação social. Eu imagino, ou posso tentar imaginar. Mas me diga uma coisa, e aí, isso é com que idade? Já. Ah, eu Lembra? acho Tem que- um primeiro momento que a senhora lembra de algo que te disseram que te machucou, assim? Ai, nossa, para lembrar um momento. É uma coisa que te acompanha, É, desde é, sempre. é. Porque às vezes não são nem palavras, mas são até mesmo gestos, né? A Hum, forma de lhe tratar num contexto social, ou num contexto de coletividades, de pessoas, de roda de amigos, que você não se sente à vontade. É como se você estivesse sendo exposta e podendo ser vítima de alguma chacota a qualquer momento, né? Então, sim, assim, para evitar essa situação, é melhor você estar dentro de evita. casa, né? Você se sente mais segura quanto a isso, né? Em casa sempre foi sua fortaleza? Quer dizer, dentro de casa o Sim, preconceito sim, não sim, passava. sim, sim. E também porque eu escutava muito da minha própria família que não podia dar motivo. Hum, Então, assim, se não podia dar motivo para chacota, então eu não poderia, né, ser livre do jeito que eu sou. Então, para não tendo essa permissão de expressar a minha performatividade, ou expressar aquilo que eu era melhor ficar dentro de casa mesmo. E naquela época, o que que diziam? O que que mais te machucava assim? Eram essas piadinhas sem graça nenhuma que nós ouvimos até hoje? Ou no seu caso específico tinha algo de diferente? É um padrão. Você fala em relação a essa As questão do. palavras que doem tanto, né? Uhum. Uma palavra dizem que às vezes dói tanto. Olha, teve um momento que um professor meu falou uma coisa, não relacionada à questão de gênero, de orientação sexual, que quando eu falei para ele que eu ia tentar vestibular para direito, ele falou: o pobre tem que saber o seu lugar. E eu jamais esperaria que um professor, No que era ensino o professor médio, que eu mais gostava na sala de aula, inclusive, chegasse e dissesse isso para no mim, né? ensino médio, No ensino médio. escola pública, claro. Escola pública, escola pública. Que coisa. E aí, sabe, são palavras como essa, por exemplo, que fazem com que muitas pessoas que já são vulneráveis se desestimulem, por exemplo, entendeu? E eu jamais iria imaginar, Que né, o de um seu professor que professor teoricamente deveria te lhe diria isso, estimular, seguir em claro. frente, chegar a dizer isso, por exemplo, né? E aí, Ah, de repente, eu chego e digo: professor, eu passei no vestibular, viu? e aí, o que que ele Aí ele disse? deu um parabéns e foi embora da aula, na outra turma. Olha só. Que bom, parabéns. Me Obrigada. diz uma coisa, lá naquela infância, Hum. no Alto Santa Terezinha, o que a senhora sentia? Quer dizer, ok, não vou sair de casa para evitar, mas Sim. no coração, o que é que sentia? Eu tinha muito da leitura como meu passatempo, sabe? Hum, Eu tinha muito tentava da leitura esquecer, como passatempo. Eu gostava muito de ler. A leitura parece que ia preenchendo o tempo das brincadeiras. Enquanto outras crianças ficavam na rua brincando, sei lá, jogando bola ou empinando pipa ou algo do tipo, eu preferia ficar em casa na minha leitura. mas não era doído olhar na janela ou na porta e ver as crianças ali gritando, brincando, pulando, empinando pipa, brincando de boneca, seja lá o que for,
E a senhora dentro de fui casa? deixando isso de lado, eu fui deixando isso de lado. Parece que as leituras estavam mais interessantes para mim do que, sei lá, tá brincando de jogar peão, por exemplo, né? Eu me lembro até hoje, nossa, no primeiro dia que a gente recebia os livros didáticos, eu lia todos os livros. E Ali já rapidinho. chegava no meio do ano, eu já tinha lido todos os livros, livro de ciência, livro de história, livro de geografia, já tinha lido. Era uma boa aluna, Era então. uma boa aluna. Ah, E isso fez com que eu sempre tivesse bons desempenhos sim. na escola pelo interesse de ler, que começou com gibis, na verdade, né? Pelo interesse de gostar de ler. E eu fui saindo dos gibis para os livros, né? Os livros didáticos, e partindo para os idiomas, partindo para as leis, né? Fala Porque a quais gente no idiomas a senhora? direito, eu fluentemente espanhol, intermediário, inglês e francês, italiano iniciante e árabe iniciante também. Árabe, olha E língua só. de sinais também, língua brasileira de sinais Sim. também eu tenho alguma proeficiência na E que língua, é na tão Libras, necessário, não? que é tão Precisa necessário. ter na educação básica. Inclusive, a gente deveria estar aprendendo nas escolas e a gente não aprende, né? Há Precisa 20 ter anos, nas não, e a escolas. Libras há 20 anos é língua oficial como o português e a Sim, gente não aprende, né? sim, sim. Desde 2002, que a legislação brasileira reconhece a língua de sinais como obrigatória Sim. e muitas escolas ainda hoje não reconhecem isso ou não tem corpo técnico docente para estar dando aula de Libras num cenário de educação que deveria, em tese, ser inclusiva, né? Eu tô querendo ouvir mais sobre a sua história, da sua infância, Uhum. porque eu acho que retrata o que muitas pessoas passam. Sim, sim. Então, embora eu entenda que a senhora conseguiu, e que bom, conseguiu se encontrar nos livros, mas eu ainda queria entender qual é a reflexão que uma pessoa trans, no caso, uma mulher transexual, ah, as reflexões que essa pessoa tem quando se vê odiada numa idade tão pequena. Então, quer dizer, como é que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos lida quando chega na rua e é achincalhada, e é motivo de chacota, e é apontado o dedo? O que é que passa no coraçãozinho? Tá, ok, a senhora conseguiu, que bom que a senhora Uhum. conseguiu os livros. Mas antes dos livros, o que é que sente? Olha, aí é muito de pergunta individual de cada pessoa, né? Hum, Porque um sentimento de uma não necessariamente vai se reproduzir no sentimento de outra pessoa no mesmo cenário, por exemplo, uhum. né? Então, No caso da muita senhora, gente prefere reagir, sim. né? Outras crianças, por exemplo, preferem ir para casa chorando, né? E A, falar com a mãe. a senhora se encaixou em qual? Eu não saía de casa, Hum. eu ficava em casa. O Então, tempo para todo. evitar Era cenários como de esse, eu preferia ficar em escola, casa. escola para Escola, casa, casa, escola casa, para casa. escola. E na escola era difícil? Na Eu escola, tinha que ir. na escola eu tinha um certo poder de barganha, digamos assim, porque as pessoas que precisavam de ajuda na hora da prova evitavam fazer bullying com uma pessoa que era uma das mais inteligentes da sala, entendeu? Hum, Então, assim, eu não mexo com você, mas você me ajuda na hora da prova, por exemplo. hum. Então, assim, quando tinha prova em grupo, né? Então, isso no contexto de ensino médio me ajudou a ter uma certa interação dentro da escola, digamos Sim. assim. Eu tinha um certo poder de barganha pelo Mas fato de eu antes. estudar E tirar mais do boas que outro notas e e tirar ajudar. exatamente. Mas antes era uma infância solitária. Isso. Era chegar na escola e naquele momento, com aquela imposição do gênero masculino, era aquele menino Sim, quietinho sim, na sim, sala de sim. aula. Até porque a gente não aprende isso nas escolas, né? Não se Sim. aprendia isso. Era só homem e mulher, e banheiro masculino e feminino, e não tinha outras discussões ou Sim, outros debates sim. sobre isso, sabe? Mesmo com mesmo as meninas não se aproximavam da senhora? Não, 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 não. A senhora Era sentia que discussão tinha. pelo sexo, né? Até na hora da quadrilha, por exemplo, Hum, né? Meninos e meninas, aí separava. Eu ficava junto com os meninos. sim. E a senhora acha que isso vem de algum preconceito? Certamente, porque é ensinado pelos pais. Sim. Eram os pais que diziam, olha, não se aproxima dele. Naquele momento ele, né? Dele. Era isso? Eu acho que é muito cultural, assim, né? Há um receio das famílias de querer discutir gênero e sexualidade com as crianças na escola
Enquanto muitas vezes a realidade que acontece é que muitas crianças são abusadas sexualmente dentro da própria casa. Sim. Dentro da O própria índice casa, é né? alarmante Sim, de sim. quando o agressor está perto, né? Uhum. Super próximo. Então, assim, tem esse questionamento, né? Como não abordar a questão de educação sexual para crianças se muitas vezes essas crianças estão correndo o risco de ser violentadas dentro da própria casa, né? Eu acho que Uhum. todo mundo se lembra daquela menina que teve que fazer procedimento abortivo porque tinha 10 anos Uhum. Que e veio aqui teve para o que ir Recife, acho que ela era do veio para o Espírito Santo, Recife, alguma... exatamente, e porque veio tinha para o sido abusado Recife. sexualmente por um Uhum. parente, acho que foi o tio ou o primo, Uhum. não me lembro Uhum. muito bem. Uhum. E assim, se essa criança tivesse educação sexual ou algo do tipo, né, para saber o que é violação sexual, ela minimamente poderia, né, estar ciente. Mas assim, eu acho que o principal e o fundamental é uma criança de 10 anos, por exemplo, como essa criança, saber qual é a diferença de um toque de carinho e de um toque de abuso. Sim. Porque muitas vezes a criança não sabe. Sim. Uhum. Muitas vezes a criança não sabe. A criança pensa que está recebendo carinho, que está sendo, né, que tem uma pessoa sendo afetuosa com ela, quando na verdade é um abuso sexual e a criança não sabe, É sabe? um Então, assim, estupro. como trazer essas discussões, esses debates para dentro da família, que é também necessário. Mas, infelizmente, né, essas discussões dentro da família continuam sendo um tabu e eu Sim. realmente não entendo o porquê disso, né? Sim. Hoje a senhora tem 33 anos. 33 E anos. quando a senhora olha lá para trás, qual é o sentimento que a senhora tem com aquela sua infância? Eu me segurava muito. Eu me segurava muito. Eu acho que se tivesse uma música que pudesse me contemplar ou contemplar sua resposta, eu acho que seria aquela que eu até esqueci o cantor. Nossa, eu devia ter amado mais, ter Alguém chorado ajuda? De quem é mais, essa música? ter De visto o quem? sol se pôr. Não ouvi. Epitáfio. Epitáfio, isso. É linda a música. Devia ter me preocupado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor, sabe? Então, assim, eu terminei no final das contas, né, até numa tentativa de se proteger, né, desse rechaço social, bloqueei as emoções, bloqueei as afetividades, bloqueei sorrisos, né, E hoje, bloqueei gestos, sabe? mas hoje a senhora sorri demais. Tem um sorriso Sim, afetuoso, sim, um sim. olhar carinhoso, um olhar que brilha. Como que resgatou isso? Porque imagino que naquele momento não era assim, não sorria, Não, não, é ah, verdade. era uma pessoa extremamente introspectiva, Uhum. muito provavelmente, era isso? Eu acho que começa a ter uma reviravolta quando você começa a se reconhecer, né? Quando você começa a se identificar, quando vem uma resposta para o seu questionamento, o que é isso que eu estou vendo no espelho, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Você vê no espelho e não se reconhece, ou não reconhece o que você está vendo no espelho, né? As pessoas dizem que você é homem, mas você não está vendo um homem no espelho, sabe? Então, assim, quando você começa a se entender ou a se reconhecer, né? E quando você vê que aquilo que as pessoas estavam querendo lhe categorizar, né? É somente uma classificação que está voltada ao fracasso, ou fadada ao fracasso, você começa a se descobrir, até mesmo se emancipar desses conceitos, Uhum, sabe? Se emancipar desses conceitos. A gente chama isso de sair do armário na prática, uhum. né? E o quão é libertador você se entender, se reconhecer, ou se descobrir enquanto pessoa que você realmente é, né? Essas categorizações e esses padrões de gênero prendem muito as pessoas, né? E daqui para que a pessoa comece a se libertar e a perder o medo do bullying, por exemplo, não é do dia para a noite, né? É todo um processo de construção e de desconstrução que pode durar muitos anos e muitas vezes pode nem acontecer. Naquele momento da vida, chegou a ser agredida fisicamente, claro. Eu tô Não, falando porque fisicamente não. agredida Fisicamente não. verbalmente era provavelmente diariamente. Num contexto de bullying, sim, né? Hum, Bullying não deixa de ser uma agressão sem verbal, né? Até dúvida, coletiva, inclusive, sabe? sem dúvida. Mas fisicamente não, porque eu tinha essa vida meio que reclusa, né? Era da Sim. escola para casa, de casa para Não se escola. expunha. Não, preferia não me expor. A senhora começou a falar, então quero entrar aí. Como é que é esse processo de autoconhecimento? Sim. Que provavelmente é possível que tenham pessoas assistindo a gente nesse Uhum. momento que estejam se questionando com isso. No caso da senhora,
Como é que foi esse processo? Como é que se descobre? Com que idade a senhora começou a se questionar e dizer que Somente depois da faculdade. na faculdade só? Somente depois da faculdade. Porque o primeiro, então, Que eu não tinha acesso a esses debates na periferia. sim, não Não sabia o chega que esses era. debates de gênero e sexualidade na periferia. Pode até chegar, mas chega com uma carga negativa. Sim, Né? De que você ser LGBTQIA+ é ruim, sim. de que você ser LGBTQIA+, você vai fazer vergonha para a família, de que, né, a gente até escuta muita gente dizendo que prefere um filho ladrão do que um filho homossexual, por exemplo, sabe? Então, assim, chega com essa carga de negatividade. A gente consegue ter um debate mais crítico, digamos assim, dessas questões de gênero e sexualidade quando a gente chega no ambiente acadêmico. Então, Muitas até vezes lá, nem em escola é debatido isso. sim, Nem em escola de ensino médio é debatido isso, sabe? imagino. No meu colégio, eu estudei em colégio particular Sim, e não foi debatido. pois é. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Então, no caso, ali na adolescência, a senhora começa, então, o primeiro passo seria se identificar, então, primeiro como um homem gay. Isso, tem essa Nessa transição, dúvida, nesse momento de não estou entendendo o que está acontecendo, a primeira fase é essa. tem essa transição meio que no raciocínio lógico, né? Porque muitas das pessoas, muitas das mulheres que se identificam hoje como trans ou como travesti, né? Muitas antes já se identificaram como gay, né? Porque segue esse raciocínio. Ué, as pessoas dizem que eu sou homem. Ok, então se estão falando que eu sou homem, então eu sou homem. Mas eu gosto de homens. Então, assim, se vocês dizem que eu sou homem e eu gosto de homem, então eu sou o quê? Gay. É a associação mais rápida, É a associação mais mais conhecida, rápida. talvez. E até mesmo de tentar não confrontar a sociedade com isso, né? Porque muitas trans chegam e dizem, não, vocês estão dizendo que eu sou gay, tá bom. Vocês estão dizendo que eu sou homem, tá bom. Eu vou ser homem, mas assim, eu vou gostar de homens. Com que idade a senhora disse sou gay? Eu acho que a partir da maioridade. Mas até os 17, 16, 15, pensava o quê? Aquela juventude meio que escondida nos sentimentos, Não entendeu? estou entendendo o que está acontecendo. Isso, mas sem querer expressar nenhuma performatividade. Então, assim, até o momento de escola, não me sentia confortável, né? Nem no ensino médio. Eu acho que o contexto de universidade traz para você traz para você um ambiente, um contexto favorável, né, a você se exprimir melhor em termos de identidade de gênero, digamos assim, né? Porque até no ensino médio mesmo, nas escolas, você pode ser alvo de bullying ou alvo de repreensão, até por parte da direção, inclusive, da direção das escolas. Sim. Então, o cenário de universidade, para mim, foi o cenário que me fez ampliar, né, esse acesso a esses debates e essas discussões. E provavelmente porque foi, primeiro, numa universidade, na Federal de Pernambuco, Isso. fazendo geografia. Isso. Que é já, então, ali perto das humanas, Sim, licenciatura. Na época eram os dois juntos, Tá. que você faz bacharelado, que era integrado, que a gente chama. Mas porque pessoas, talvez, que vão para outras áreas do Sim, conhecimento um cenário tenham de ainda humanas. uma dificuldade, ainda outra. Ainda É uma outra. outra etapa a Ainda passar. outra. Mas aí a senhora, então, chega na universidade, é na universidade que diz sou gay. Nesse primeiro Eu não momento, tô nem sim. perguntando, eu não tô nem perguntando de assumir para a família. Eu tô perguntando Sim. para a senhora. Nesse primeiro momento, sim, né? Nesse primeiro Chega momento, até ali os 18 anos sem. se assume uma suposta homossexualidade, mas mesmo assim, ainda achando que tinha alguma coisa Pois é, estranha, né? como é que é esse conflito? Porque Porque, por me exemplo, assumi gay, mas ainda não tá. Não vou é dar um isso. exemplo, tá? As pessoas dizem que eu sou homem, ok. Eu não vou entrar em conflito com a sociedade e vou continuar dizendo que sou homem. Mas eu gosto de outros homens. Então eu sou uma pessoa gay, pela lógica do raciocínio das coisas. Mas, por exemplo, como é que eu sou gay se meus amigos gays marcam comigo para ir pra boate e todos vão vestido de homem e eu vou vestido de mulher? Mas naquele momento a senhora já Em ia diversos vestida de mulher? momentos. Em diversos momentos. Como é que é isso? Vê- Então vamos lá. Havia um próprio questionamento dentro de mim, entendeu? Eu digo, bom, Mas havia uma vontade de se vestir com roupas femininas. sim, como sempre. Como sempre. Ah, desde muito pequena? Sim, sim, Ah, sim. então Nossa, é o melhor isso. momento para mim era o carnaval, né? Eu podia
nas Virgens do Bairro Novo, por Sim. exemplo, né? As Virgens de Verdade, que tava todo mundo Você vestido de sozinha? mulher e eu sou só mais uma no meio da multidão, né? Pô, e era maravilhoso, sua libertação. Mas ia sozinha? Exatamente. Ia sozinha. Eu até me autocensurava, inclusive, porque na minha cabeça eu ainda estava achando que eu estava fazendo alguma coisa que diverge Divergência. do padrão social, digamos assim, né? Então, eu poderia dizer que eu até mesmo me autoincriminava, né? Eu ficava assim, nossa, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que não é? Mas eu acho que era um dos melhores momentos da minha vida eu ter a oportunidade de botar uma roupa feminina, ir para uma boate, né? Mesmo me colocando como pessoa gay e meus amigos também gays do lado com roupa masculina e se sentindo super à vontade com isso, né? Sim. Ou de ir para umas virgens do Bairro Novo, né? Ou daí para as virgens de verdade, E as catraias em Itamaracá, sabe? Eu gostava muito desses momentos de poder expressar sim. uma feminilidade que por muitas vezes foi, digamos assim, controlada socialmente ou reprimida, né? E que não entendia de onde vinha. Isso Isso. é com que idade que a senhora começa a Aí ir eu acho que pra balada? para você ir para balada tem que ser maior de idade, né? Ah, Uns não 18 enganava, não. anos, Não não, levava não, não, documento não. falso. Uns 18 anos, Então é com a faculdade. 19, É com a faculdade. É o nesse pessoal meio da faculdade termo, que te leva. nesse meio Então é termo, isso. Então, no caso da isso. senhora, foi a faculdade que Uhum. aclarou os Isso, é. sentimentos. Eu começo a ampliar meu território a partir do momento que eu desço o morro e entro na universidade. Hum, Porque até o ensino médio, minha vida era muito de Alto Santa Terezinha, entendeu? sim. Alto Santa Terezinha, no máximo, ir numa casa lotérica no centro da cidade, pagar os boletos, Sim. nada mais do que isso, né? Às vezes até ir buscar minha mãe no trabalho, quando ela estava com muita roupa para trazer, A né? senhora ia lá e Isso, ajudava. ia lá, E aí, pegava 2 ônibus para ir buscar ela, mas assim, eu só começo a ter uma visão de mundo maior a partir do momento que eu desço o morro, né, e começo a ter acesso a esse ambiente universitário, que ainda é estranho a muitas pessoas do contexto de periferia, né? O por acesso à quê? universidade ainda é muito pouco para as pessoas de Ah, periferia, né? sim, sem Ainda é dúvida. muito pouco. A senhora já é da turma de cotas, não? Quando eu entrei, estava na transição ainda. Eu peguei o ano em que você sendo de escola, não existia cotas de raça, nem cotas indígenas, nem cotas de baixa renda, mas tinha uma cota de 10% para quem era de escola pública. É uma cota que a gente pode dizer de cota social, talvez, né? Que quem era de escola pública tinha direito a 10% em cima da nota final, né? E aí computava, tinha esse bônus, digamos assim, né? Como um fator para ajudar pessoas de escola pública a entrar na universidade pública. Para a gente tentar entender o que é necessário. No caso da senhora foi na universidade, e o que tinha na universidade que começou a aclarar seus sentimentos? Era debate na sala de aula, era Debates, livro, era o quê? seminários, debates, seminários, eventos, congressos. E aí quando estava lá tendo acesso a essas informações, era o quê? Era como se estivessem ligando luzes. Sim, sim. Até o Opa, próprio é isso que perfil está acontecendo. e até o próprio perfil de universidade federal é um perfil de universidade que não é aquele perfil de formar pessoas apenas concurseiras, né? É um perfil de universidade que busca formar juristas, pessoas críticas. Sim. A gente tem uma dificuldade no ensino superior, né, que muitas universidades, infelizmente, gostam de fazer somente com que o estudante decore as leis, né, para passar nos concursos públicos, para virar delegado, virar promotor, etc e tal. Mas tem uma questão da análise crítica do direito, tem uma questão da formação de um jurista no sentido de cidadania que é mais amplo, sabe? Então, assim, muitas pessoas na faculdade de Direito, por exemplo, aprendem que a troca de nome é imutável. Mas quando você tem a oportunidade de cursar o curso de Direito mais crítico, que via de regra é mais de universidades públicas, não que eu esteja, né, condenando todas as privadas, Não. mas, por exemplo, na faculdade de Direito a gente aprende o direito mais crítico, né, um direito mais questionador, né? Nas aulas de Direito Civil, por exemplo, eu aprendi a possibilidade de mudar o nome. Sim. Né? Então, Na minha época ainda então foi na precisando de faculdade processo de Direito e judicial. não na de Geografia. Não, Na não. Universidade de Geografia, na Faculdade de Geografia, no curso de Geografia, a senhora começa, então, a ter acesso a essas informações. Isso, mas meio vago, porque geografia não tem uma ligação tão nítida com essas questões de gênero e sexualidade.
na parte física, pelo menos, né? Porque na parte Sim. física a gente estuda solo, relevo, essas coisas mais de geografia física. Agora, a humana, a gente vê alguma coisa em relação à disparidade, né? E desigualdade social, desigualdade de gênero também, Sim. mas nada tão perto em relação à temática do direito propriamente, que toca mais forte nessa questão de gênero e sexualidade, né? O desequilíbrio entre homens e mulheres, Sim. o direito ao voto, né? Que Uhum. muitas mulheres nem tinham até 1932, sabe? Então, assim, essa questão de gênero, É a faculdade de Direito que isso, te isso, ajuda. isso, isso, É, é, perpassando por diversas temáticas, só né? para contextualizar brevemente, terminou Geografia? Terminei, mas não exerço. Ah, sim. Não E aí, exerço. mas aí logo em seguida decidiu ir para o curso de Direito. Isso. É, então é no curso de Direito, no momento do curso de Direito que se assume gay. Já já tinha já tinha essa performance social homossexual, digamos Uhum. assim, desde o tempo de geografia. Sim. Desde o tempo da geografia. Mas se eu for dizer para você o momento em que eu me coloco como pessoa trans no mundo, digamos assim, é o momento que, se eu for colocar isso na linha do tempo, é o momento que eu peço na reitoria a utilização do nome social, em 2015. Em 2015, saiu uma portaria da Universidade Federal de Pernambuco dizendo que qualquer pessoa que se identificasse como trans, né, transexual ou travesti, poderia solicitar a inclusão do nome social nas chamadas. Que eu lembro que a senhora já falou algumas vezes que Isso. isso não é o plenamente ideal, porque fica muito dentro das grades das Dentro instituições. dentro do administrativo, Pois digamos é. assim, né? Mas o ideal é que você troque de nome nos documentos. Mas em que momento é que a senhora diz, conclui, sou uma travesti? Eu acho que não tem esse Não processo de tem. conclusão. Eu acho que não tem esse processo de É conclusão. algo que vai Mas tem um pegando momento aqui e que ali. você se coloca para a sociedade. Sim, aí sim. Tem E esse momento que aí. você se coloca. Aí eu poderia dizer a você que foi o quê? Junho de 2015, hum, né? E Quando saiu a portaria da Universidade Federal, a que portaria aí número 3, eu me lembro até hoje, a número senhora 3 de disse, é 2015. agora. Aí eu disse, bom, vou solicitar a inclusão do meu nome social nas chamadas. E aí eu já estava no sexto período, eu já estava externalizando a Sim, performance do gênero sim. feminina, que já estava dentro de mim, mas ainda estava espremida ou, de certo ponto, uma expressão de gênero que eu fazia meio que constrangida ou receosa, né? Quando Ah, eu ia para boate ou quando eu ia para as virgens, por exemplo. Eu ia para boate e eu me trocava no meio da rua. hum. Porque sua mãe só ficou sabendo quando? Minha mãe ficou sabendo a partir do momento que saiu a divulgação nas redes sociais da primeira trans aprovada no exame da ordem. Nossa, demorou então pra ela saber. E Demorou. como é que ela lidou com isso? A princípio tem um desconhecimento, né? Necessário primeiro uma explicação, Sim. né, para entender, mas aos poucos ela foi reconhecendo e me identificando como filha, né, e Hum, não como filho, sabe? Claro que isso não é de uma hora para outra, né? Até muitas vezes tem o problema do costume, né, de uhum, chamar pelo nome antigo, uhum, de chamar no masculino, né? Mas assim, sim. aos poucos vai havendo uma adequação, digamos assim, a essa nova realidade, né? Quando a senhora foi receber sua carteirinha da Sim, OAB, sua mãe sim, declarou para a imprensa que a senhora era um orgulho para ela. sim, Sempre foi assim, ou nesse primeiro momento houve um sim, opa, filho, sim. naquele momento, que é isso? Olha, eu fui aquele tipo de pessoa que não dei trabalho para a mãe, né? Eu procurava não dar, pelo menos, sabe? Tentava sempre ser um exemplo, sabe? E, inclusive, isso pode até ter influenciado na minha decisão de preferir não encarar de frente o preconceito social nesse primeiro momento, né? Uhum, De preferir ficar em casa, sentar, brincando com as outras crianças da rua, sim. né? De preferir estar sempre estudando, né? Sabe, tentar fazer minha vida de alguma forma e até mesmo ajudar ela no futuro, né? Uhum, A partir do momento que você vai ficando adolescente, vai ficando jovem, você vai vendo
a necessidade, né, de ter um trabalho, de ter uma renda, de ajudar uma mãe que é empregada doméstica, Sim. né? E você começa a ter ideia dessas discrepâncias e dessa necessidade de você contribuir socialmente com você, com a família e também com a sua comunidade, e você começa a sentir um tanto de responsabilidade familiar e até mesmo social, né? No contexto de você ser uma sujeita de direitos e querer modificar a realidade de você e das pessoas ao seu redor de alguma forma, sabe? Então, assim, ficou vindo muito essa preocupação, né? Nossa, o que é que eu tenho a contribuir para minha família, para minha mãe? O que é que eu tenho a contribuir para minha avó? O que é que eu tenho a contribuir para mudar socialmente não só a minha vida, mas a vida da minha família e de outras pessoas ao redor, entendeu? O que é que eu posso fazer com isso, sabe? Eu acho que isso foi, inclusive, uma das decisões que me fez escolher direito, né? Eu via direito como uma possibilidade ampla, né, de conseguir ter uma abrangência maior, de ter mais contatos, de ter mais possibilidades, né, mas também de mais desafios com que eu pudesse tomar um certo rumo, né, e encontrar alguma possibilidade de mudança social, sabe, Sim. de mudança de vida. Que é o desejo de tanta gente no nosso país. Isso. Me diga uma coisa, como é que foi o processo de transição? Então, Sim. porque a senhora está me dizendo que então não tem um dia, não tem um momento que deu na cabeça. Não, sou trans. Não tem Mas essa começa definição. a deixar, porque gosta, Isso. porque tem Eu digo assim, esse... junho, porque se você colocar uma data assim, qual é o momento que você externaliza para a Sim. sociedade? Aí você. Aí é isso. Mas a senhora começa a deixar o cabelo crescer porque tem Sim, esse interesse, sim, porque acha sim, bonito, sim. começa a usar roupas que eu tô aqui colocando entre aspas, Isso. porque sei que já tem esse debate, né, do que é a roupa feminina. Então, por entre aspas, começou a vestir essas roupas ditas femininas, Sim. porque Além do processo gostava... transexualizador também, que faz parte, A senhora tá falando de hormônio? isso, hormônio e também muitas vezes a própria cirurgia de redesignação sexual, que é a mudança de sexo, né? Sim. Popularmente chamada, que também está incluído nesse roteiro, embora não seja obrigatório, né? Sim. Você não necessariamente precisa mudar de sexo para mudar o Sim, nome. sem dúvida. Mas para a senhora, como é que foi? Alguém te ajudou? Com que dinheiro? Porque é caro, né? Não, a gente faz pelo SUS, né? A gente aqui no SUS, Não, os hormônios. os hormônios a gente consegue pelo SUS por enquanto, né? Embora a gente tenha um contexto de precariedade da saúde pública, mas a gente ainda está conseguindo medicação pelo SUS. Recife é um dos 4 locais que a gente tem especializados em processo transexualizador. Além de Recife, é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E Recife não tem mais nenhum outro lugar, né, que faça cirurgia no de Nordeste. redesignação. No Nordeste não tem. E a gente tem aqui esse espaço, né, coberto pelo SUS, em que oferece esse processo transexualizador, desde o tratamento hormonal, né, até a própria cirurgia de redesignação sexual e a prótese de silicone ou a mastectomia no caso de homens trans, né, que é a retirada das mamas também aqui é Que possível. legal. Que importante. No mínimo 2 anos se pedem de acompanhamento hormonal, né, de transformação corporal para poder fazer o procedimento cirúrgico. Sim. Mas eu tô falando caro no procedimento estético não medicamentoso. Roupa, arrumar o cabelo. Como é que é isso? Em que sentido você fala? Precisou de ajuda? Por quê? Sei que não é fácil amenizar os traços masculinos Sim. que estão ali há tantos anos, né? Então, a barba que fica grossa, enfim, os traços masculinos. Depende da genética, né? Sim. Às vezes a genética ajuda bastante a pessoa, Sim. né? Porque, por exemplo, mulheres trans, né, que tem muita barba, tem a dificuldade, né, de fazer o procedimento de laser, né? Sim. Que muitas vezes, quando a barba é muito cheia e a pessoa quer retirar, ela precisa tirar através do procedimento de laser. Sim. Mas isso é muito se a pessoa decidir seguir o padrão estético, né? Sim. Porque tem muitas trans que questionam isso, Sim, né? Porque sim. a gente é trans, a gente tem que depilar o sovaco, Sim. Uhum. né? Porque a gente é trans, a gente tem que fazer cirurgia, não necessariamente. Tem que depilar as pernas, Agora, não necessariamente, sabe? Então, até esse padrão ou esse questionamento, né, em relação ao padrão estético que muitas trans seguem
na busca de ser reconhecida como mulher, isso também é questionável. Claro, obviamente, quando você tem, né, unhas pintadas, cabelos longos, quando você tem maquiagem no rosto, quando você não tem barba, fica muito mais difícil de você ser expulsa de um banheiro feminino, por exemplo. Que aí? Porque a população, as pessoas julgam muito por aquilo que vê. Uhum. Por aquilo que vê, né? Então, se você vê uma pessoa que se diz mulher, mas tá com barba, tá com bigode, a sociedade entende como se fosse uma pessoa do gênero masculino. Sim. Quando, na verdade, isso não quer dizer muita coisa, né? Sem dúvida. A aparência não transmite automaticamente qual é o gênero da pessoa, né? Embora a gente poderia até dizer, né, que esse padrão estético auxilia a gente a ter menos constrangimento no contexto social, por exemplo, né? É aí que eu quero chegar, então. Essa questão do constrangimento. Nessa fase de Sim. transição, a senhora passou por algum constrangimento nesse nível? Nunca aconteceu comigo ser retirada à força do banheiro, como muitas outras meninas foram. Uhum. O máximo de constrangimento que aconteceu comigo foi o desrespeito ao nome social, por exemplo, Sim. né? Num Mas momento em que a senhora já tinha pedido. já tinha solicitado o nome social e Ah. muitas pessoas se recusavam, né, a utilizar esse nome, porque alegavam que o que valia era o nome de documento, sabe? Mas, assim, eu conheço muitas outras que tiveram constrangimento na utilização do banheiro, né? Constrangimento, inclusive, na própria audiência pública, quando ia fazer a audiência de retificação de nome, que o magistrado perguntava se a pessoa era operada ou não, O juiz. que o juiz perguntava se a pessoa era operada ou não, né? Então, assim, são diversos constrangimentos, né? Em saúde pública, em educação, né? Até em entrevista de emprego também, sabe? Nossa, na própria questão do banheiro, que muitas vezes é desrespeitado o direito de usar o banheiro, constrangimento. Teve uma colega nossa em Maceió, né? Que o segurança arrancou ela do banheiro No num shopping. Uhum. E ela foi Acompanhei. indenizada por causa disso. Não deu nem tempo dela subir a roupa, inclusive. O nome Beyoncé, como é que escolheu? Olha, tem uma certa inspiração na cantora norte-americana. Tem também o fato, né, de dentro da faculdade de Direito eu ter feito uma performance imitando a cantora, Ah, né? com que Foi música? na primeira parada LGBTQIA+, da faculdade de Direito, acho que foi em 2014. Eu estava na metade do curso de Direito, mais ou menos, em que o coletivo da faculdade, né, a gente organizou uma performance ao vivo, né, e a gente colocou palco, enfim, colocamos caixa de som, colocamos luzes para fazer o primeiro show performático, digamos assim, na Faculdade Tradicional de Direito do Recife. Sim. E eu fiz umas performances de algumas músicas da cantora. Porque era fã. Isso, Já, ainda sim. sou, na Sim. verdade, né? Era já naquela época. Isso, Ah. isso. E esse nome Beyoncé começou a ganhar uma certa notoriedade a partir daí, então, né? Que inclusive saiu até nos jornais, né? Uma polêmica que alguns pais de alunos queriam tirar a bandeira LGBT que estava estendida na tradicional Faculdade de Direito do Recife, né? E a direção estava querendo atender o pedido dos pais, de alguns professores, inclusive, né? Como se a gente estivesse na escola primária. Sim. E teve esse debate, essas discussões, saiu no jornal e tudo, né? Foi a partir de então que o nome Beyoncé começou a ter uma certa notoriedade, mas assim, se oficiou a partir do momento que eu pego esse nome e coloco para utilizar como nome social Sim. dentro das chamadas. Aí eu acho que foi o quê? Um ano depois. E a primeira vez que o professor disse Beyoncé Lima, Aí eu disse presente. disse presente. Presente, E presente. tinha que estar presente mesmo. Presente. Mas assim. Foi na aula de deu- Direito Civil. Olha, que De representativo. Direito Civil, de sucessões, inclusive. E aí como é que foi? Deu aquele calor no coração? Presente, a turma aplaudiu, né? Ah, E viu que que lindo. realmente existia essa política pública dentro da Universidade Federal e existe até hoje, né? Nossa, que lindo, me emocionou. Você como estudante da Universidade Federal, né? E, aliás, em todo o estado de Pernambuco agora, a gente nas juntas aprovou a Lei 1768, que obrigatoriamente diz que o nome social de pessoas trans deve ser respeitado, né? Quando a pessoa trans quiser colocar um nome social,
seja em chamadas, seja para utilizar em posto de saúde, né, na Em administração todas as pública ou privada, em instituições. todas as instituições, esse nome social deve ser respeitado sob pena de multa no valor de até R$ 5.000. A pessoa que desrespeita o nome social pode responder com multa, Como é que é hoje? inclusive. Ahn, quero, depois, né, qualquer Uhum, pessoa. Cheguei na necessidade de mudar de nome. Tem que isso. entrar ainda na justiça? Como é E que é não o necessariamente. processo? Você vai precisar entrar na justiça em caso de você ser menor de idade Hum, e houver conflito de interesse com os pais. Por exemplo, você é menor de idade e você não é plenamente capaz, hum, mas você quer mudar e os pais não deixam. Então hum. tem que haver um processo judicial para conseguir conciliar esses interesses, né? E aí vai Sim. ter intervenção do Ministério Público, da Defensoria Defensoria e de Pública. muitos outros órgãos. Uhum. Mas se você já é maior de idade, Uhum. plenamente capaz, como a gente aprende no direito, né? Uhum. Você é plenamente capaz, você já pode ir diretamente no cartório fazer a modificação de nome. Não necessita mais de processo judicial para você fazer a retificação de nome, né? Diretamente no cartório você já pode fazer e aí, né, solicita a retificação do nome no registro. Aí você nasce de novo em termos documentais. Paga a taxa, mas se você conseguir a documentação da defensoria dizendo que você é hipossuficiente, você pode fazer esse procedimento de maneira gratuita. Facilitou bastante, né? Porque o nome social traz umas certas limitações. Você não pode usar nome social nos documentos oficiais, por exemplo, numa carteira da OAB, você pode colocar seu nome social, mas vem um nome de registro junto. Uhum. Então, assim, o nome social não substitui o nome civil nos documentos oficiais, digamos assim, Sim. entendeu? Porque para o direito, o que vale é o nome civil. O nome social seria como é que eu posso dizer? Um apelido administrativo, talvez, né? Algo, se fosse conceituar, eu diria isso. Mas o nome social tem essa dificuldade porque ele não consegue substituir o nome civil em algumas situações em que necessariamente você precisa utilizar o nome de registro, né? Tá, E mas quando aí você no cartório você consegue no isso. cartório você É no consegue cartório que isso. Aí consegue você isso. nasce de novo em termos documentais, digamos Hum. assim, né? Agora a gente tem uma facilidade a mais, porque antes era audiência, você tinha que passar por um processo judicial. O juiz muitas vezes pedia foto da genitália para saber se a pessoa era Ah, operada ou não. E o interessante é saber que no processo judicial da gente tinha, por exemplo, no meu tinha Robinho Lima contra a sociedade. hum, E aí, porque eu digo isso? Porque a gente aprende no direito que o nome é uma coisa que você não pode estar mudando. usando de Ah, qualquer jeito, não sim. pode estar mudando, porque há um certo controle da sociedade, né? O Estado precisa controlar, o Estado precisa saber quem sou eu, precisa saber quem é você. Uhum. Quem é Robinho Lima? Ela Uhum. está com o nome limpo ou está com o nome sujo? Uhum. Qual é o patrimônio dela? Ela declara quanto no imposto de renda? Uhum. Ela está viva ou já morreu de ataque transfóbico? Ela Sim. deixou herdeiros? Se não deixou herdeiro, eu, Estado, vou me apropriar da riqueza dela. Então, assim, o Estado faz questão de ter esse controle, né? A gente diz meu nome, seu nome, mas na verdade o nome não é seu. O nome não é uma propriedade. Você não pode vender seu nome, por Sim. exemplo. Pode dar direito de imagem, mas Sim. vender seu nome para outra pessoa Não você não pode. pode, não. A senhora mudou, em algum momento a senhora andou na rua como um homem gay, em algum momento andou como Sim, uma travesti. sim. Hoje anda. Qual que é a diferença? Na rua, Em que sentido você pergunta? tem mais preconceito? Tem mais ofensa? Ah, Olha, é as mais alvo transexuais de travestis chacota? estão mais vulneráveis, Hum, né? Se você considerar, por exemplo, que 90% da população transexual e travesti vive da prostituição, né? uhum, Em que no horário que as pessoas estão se recolhendo para dentro de casa, elas estão saindo para se prostituir, né? sim. No contexto de exclusão e vulnerabilidade, muitas vezes as ruas são violentas durante o dia, que dirá durante a noite. Uhum. Então, assim, sem sombra de dúvidas, as mulheres trans estão mais vulneráveis, A né? senhora sentiu isso? Poxa, tô ouvindo alguma brincadeirinha a mais ou não? Olha, se você considerar, né, que eu sou uma advogada e uma parlamentar, isso constrange a transfobia. É Então, uma, assim, é uma barreira. é como se
as pessoas tivessem um pouco mais de receio, do tipo, não mexa com ela. Mas antes, na faculdade, por exemplo, Antes na faculdade, não, não. Antes com a na senhora faculdade, não não, aconteceu. não, não, não. A senhora falou aí, porque que infelizmente a última opção, às vezes, é a prostituição para as Sim, mulheres porque transexuais. não tem outra alternativa, Fala né? pra gente sobre isso, por Não favor. tem. A gente vive um contexto de exclusão, né? Muitas, inclusive, tem que sair da escola devido ao bullying, né? Não termina o ensino fundamental, não termina o ensino médio. A falta de escolaridade, né, pela sequência lógica das coisas, faz com que elas não consigam terminar o estudo e não consigam um emprego digno, né? Então, assim, num cenário em que a pandemia está deixando desempregada muitas pessoas, né? As pessoas trans que já eram vulneráveis ficam mais vulnerabilizadas ainda, né? Sim. E aí não tem outra alternativa para a população trans que não a prostituição. Muitas são expulsas de casa. 90%, isso. 90%? Muitas são expulsas de casa. 90%? 90% é a estimativa de pessoas trans que vivem da prostituição como fonte de Meu renda. Deus. 90%. 90%. Isso Claro que é. são dados extraoficiais, né? Ah, Até certo. porque a prostituição não é regulamentada no Brasil, Certo. mas tem essa estatística ponderada de que 90%, por falta de alternativa, não tem para onde ir a não ser ficar no mercado do sexo. O contexto de prostituição é um contexto de violência, né? De você tá ali, né, sendo paga para fazer aquilo que a pessoa quer, né? Inclusive você tá vulnerável naquele cenário, né? A partir do momento que você entra num carro com uma pessoa que você não Não conhece, sabe que entra pra num onde quarto de vai, hotel com uma o pessoa que que vai você não acontecer. conhece, sabe? Então, assim, eu não vivenciei isso, mas eu imagino que seja um momento em que a vulnerabilidade se potencializa, ou se eleva ao quadrado, ao cubo, digamos assim, sabe? Sim. Mas, assim, seja você dentro do quarto de motel, seja você até no meio da rua também, né? Você pode ser vítima de um ataque transfóbico também, entendeu? Qual é a política pública que está sendo pensada para essas mulheres, por exemplo, né? O que é que está sendo pensado em Brasília sobre isso, né? Essa questão da regulamentação da prostituição, essa questão do combate à violência sexual, o combate ao tráfico e à exploração sexual, que ainda hoje é uma realidade, né? Que a gente chama popularmente de cafetinagem, que não pode. É proibido, o rufianismo não pode, sabe? Como a gente trabalha isso, como a gente combate isso, trazendo a própria questão dos direitos trabalhistas, né? Não é um trabalho, Sim. não é um trabalho, então a pessoa Sim. deveria ter direito a receber de forma decente, né? Devia ter direito a ter uma regulamentação mínima que fosse, né? Para poder ter um aparato legal, até mesmo previdenciário, Sem dúvida. né? Caso a Não, pessoa todos vá... os direitos Com trabalhistas. certeza, Né? com certeza. Ô, doutora, o Brasil é o país que mais mata transexuais no Há mais mundo de há 10 13 anos. anos. 13 anos. 13 São anos. 13 anos consecutivos. Em 2021 foram 140 assassinatos, Isso, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. isso. Ano passado conversei com a senhora, inclusive, por causa da morte da Roberta. Da Roberta, isso em junho. Existe um padrão. Roberta foi uma mulher trans que teve 40% do corpo queimado num ataque. Ela era uma pessoa em situação de rua Em situação de rua. e foi ali na região central do Recife. Ela chegou a ser levada para o hospital, passou por Ficou algumas 15 cirurgias, dias, mas isso. acabou Amputou um braço, depois teve que falecendo. amputar o outro, mas mesmo assim não resistiu e veio a óbito. Existe um padrão nesses assassinatos contra pessoas trans? Padrão de brutalidade existe. Como que é? Como costuma ser? Nossa, estrangulamento, esfaqueamento, Muitos ter o tiros, corpo tocado fogo, tiro no rosto. tiros, isso. E quando a gente fala da história de, por exemplo, de que não é de agora, né? A gente tinha, na década de 70, policiais que soltavam os cachorros em cima das travestis. No meio da rua. No meio da rua. Soltavam os cachorros, sabe? Então, assim, esse cenário de violência não é de agora. Você falou, né? Há 13 anos, o país é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E a gente vê uma brutalidade que muitas vezes não é nem sequer colocada no laudo do necrotério, né? Não se coloca, não se destaca, não se Computa, destaca a registra. letalidade da violência, né? Que a pessoa trans sofreu, sabe? Então, assim,
crimes de ódio. Sim. Crimes de ódio, crimes de crueldade, né? Às vezes até a desfiguração do rosto, sabe? Por quê? Tem um porquê. Aí É, eu não consigo explicar o quanto de ódio tem no coração de uma pessoa para querer, por exemplo, desfigurar o rosto de uma mulher trans, né? Ou arrancar o coração da mesma e colocar um crucifixo. Eu não sei explicar isso para você. Eu não sei explicar isso para você. Né? Qual é o sentido de um homem contratar uma mulher trans para fazer programa, matá-la e depois botar um objeto pontiagudo no ânus dela? Qual é o sentido disso? Isso eu também não sei. É uma pergunta que eu faço, né? O porquê disso? Isso daí eu também não sei. Eu não vejo nenhum motivo nem dessa crueldade, nem de tirar a vida da pessoa. Eu não vejo motivo para isso, sabe? Agora, quando a gente chega, né, e reclama, exige segurança pública, exige empregabilidade, exige direito à educação, exige direito, né, a uma cidade digna, as pessoas chegam pra gente e dizem que é mimimi. Chega pra gente e diz que é mimimi, sabe? Então, assim, será que ter direito a ir no banheiro é mimimi? Ter direito a ir fazer xixi no banheiro de shopping é mimimi, porque nem os direitos básicos da gente estão sendo respeitados, né? O direito ao nome não está sendo respeitado, o direito de ir ao banheiro não está sendo respeitado, o direito à vida não está sendo respeitado, né? A gente vive num país em que a expectativa de vida de pessoas trans é menos de 35 anos, enquanto uma pessoa cisgênera vive 70, uma 76. pessoa 76, uma pessoa trans vive menos que isso, menos da metade disso. Então, assim, né, é uma coisa que eu acho que a pergunta não deveria nem vir para mim, deveria vir para a sociedade de uma maneira geral, que deve ser questionada o porquê dessa conduta e a completa ausência de políticas públicas em relação a essa questão de enfrentamento à transfobia, de enfrentamento ao machismo, à misoginia, à violência doméstica também é importante falar, né? Um contexto em que muitas mulheres são agredidas pelos maridos, Sim. a violência LGBTfóbica intrafamiliar, né? A expulsão dessas meninas trans de casa, a expulsão de pessoas LGBTs, de jovens LGBTQIA+, de casa, é um cenário que a gente precisa começar a colocar em pauta e discutir sobre isso, né? Porque isso não pode ficar impune, né? Como é que está essa questão de política pública para essa população tão vulnerável? Sim. E para a senhora, como é que as pessoas cis podem contribuir com isso? Eu acho que é primeiro assumir uma responsabilidade, porque ninguém pode lavar as mãos, né? Para o cenário que a gente chegou agora, ninguém pode lavar as mãos. Ninguém, nem a branquitude, nem as pessoas cis, né? Nem as pessoas ricas podem estar dando uma de Pilatos, né? Lavando as mãos, dizendo que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Mesmo que não tenha feito nenhum crime, tem uma responsabilidade social diante disso tudo que envolve todo mundo. Então, assim, o primeiro passo é reconhecer isso, né? E como você pode se encaixar nessa luta no enfrentamento à LGBTQIA+fobia, como você pode se encaixar nessa luta no enfrentamento ao racismo, no enfrentamento ao machismo, no enfrentamento à misoginia, né? Qual é a função de cada um e de cada uma nesse contexto, sabe? Eu acho que a partir do momento que a pessoa se reconhece, né, nesse lugar, né, que querendo ou não terminou contribuindo para que a gente chegasse aqui no cenário de hoje, já é um grande passo, né, para que a gente possa definitivamente fazer uma transformação social que ainda está muito longe de ser uma transformação social que realmente garanta a cidadania plena da população trans, da população LGBTQIA+, das mulheres, da população negra, né, num país que não admite o racismo, que o Brasil também não admite o racismo, e como a gente pode estar trazendo esse feito à ordem, né, para discutir e debater essas questões que muitas vezes são colocadas embaixo do tapete, né? A sociedade, o Estado brasileiro opta por colocar essas problemáticas sociais embaixo do tapete, né, e discutir outras coisas, mas esses problemas tão estruturantes se decide discutir depois, quando na verdade deveria se discutir desde sempre, o quanto antes. Agora, urgente. Agora, exatamente. Vamos falar então de política partidária, Vamos. que tudo é política. Mas sim. vamos falar então, porque a senhora foi eleita com 40 mil votos, Isso. junto com as juntas. Com as juntas com a deputada, da primeira experiência na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Me diga uma coisa,
por que essa chegada ao parlamento precisou ser por meio de uma mandata coletiva, ou mandato coletivo? Era o formato que a gente encontrou de juntas conseguir chegar mais forte, né? De conseguir potencializar, né? Essa soma de pessoas, soma de mulheres historicamente excluídas da política, para que a gente tivesse uma possibilidade maior de ocupar esse espaço, né? E razão pela qual nós cinco do mesmo partido resolvemos se juntar, né? Nosso partido é o PSOL, numa mandata coletiva, pela primeira vez em que 5 mulheres ocupam a mesma cadeira parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O que eu quero dizer é que são 5 mulheres num único registro, né? O TRE considera como único registro, mas que a gente divide ou compartilha a cadeira parlamentar. É como se fosse uma cadeira parlamentar para 5 pessoas, digamos assim, É sabe? que assim, estávamos ou estamos ainda muito acostumados aos cabeças brancas, Sim, que são os políticos, homens sim, brancos, cis, mais velhos. Os mandatos coletivos, eles contribuem para trazer mais cor, mais sim, diversidade. com É isso. certeza. E, Ampliar as vozes, ampliar as e vozes. por razões óbvias, não só de dinheiro, estou nem falando de corrupção, mas estou falando de uma estrutura. Uhum, Essas pessoas brancas, homens mais velhos, têm mais facilidade de serem eleitos do que pessoas sim. que vêm das minorias. Então é isso. Um mandato coletivo ou uma mandata coletiva vem para unir pequenos, ou melhor, pouca força de várias pessoas que aí juntas ficam fortes e conseguem ir Isso, lá. Como isso. é que funciona? Por exemplo, vocês repartem o salário. Isso, a gente passa uma régua nos salários, né? Porque há um desequilíbrio de contra-cheques, né? Obviamente, a parlamentar registrada, né, tem um contra-cheque um pouco maior, mas como a gente divide as atividades, a gente passa uma régua nos salários e essas sobras dos salários a gente destina, né, para financiamentos de projetos sociais, por exemplo, né? Se há uma comunidade ou há um grupo social é, que muitas vezes tem projetos de transformação social, mas que estão engavetados por falta de recurso, a gente abre um edital de financiamento de projetos, né, para que essas pessoas possam ser beneficiadas e possam, de certa forma, tirar a ideia do papel e colocar em prática, né? A gente, por exemplo, conseguiu fazer com que as meninas do Pixie Girls, né, que é um coletivo de arte de rua lá na cidade de Paulista, conseguisse tirar do papel o projeto de fazer grafitagem, né, no centro comunitário da cidade. Então tem uma parede toda com arte e grafite pintada no centro Por da cidade, no elas. bairro do Janga. Paulista é uma cidade daqui da Isso, região metropolitana do isso, Recife. Só para Paulista. registrar, no caso de vocês, é Jô Cavalcante, a Ju deputada que está Cavalcante é o registrada registro lá oficial. na Isso, Justiça Eleitoral. isso, Em 2019, o deputado Alberto Feitosa, que hoje é isso. do PL, pediu para a senhora que a senhora se retirasse de uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alep. Isso. Na verdade, a reunião já tinha acabado, Ah. mas ele queria uma conversa em Íntima particular com com os parlamentares. parlamentares. E aí ele disse que a senhora não foi eleita, e ele dizendo assim, que se fosse assim, se a senhora pudesse estar lá, ele mandaria os assessores dele ocupar cadeiras também Sim, nas comissões. Hoje ele é do PL, na época era do isso. E foi Solidariedade. candidata a prefeita no Recife. O que é que mudou de lá para cá? Alguma coisa mudou de 2019 para cá? Em que sentido você fala? Vocês estão sendo mais acolhidas, vocês estão sendo mais aceitas, porque o mandato coletivo ou mandata coletiva ainda é um processo informal, ainda não Isso, ainda está está em processo de efetiva, né? regulamentação, Tem aí exato. o novo Código Eleitoral que já está Sim, tratando sobre esse sim, assunto, mas sim, por sim. enquanto ainda é informal. Como é que está sendo na Alep? Já está se aceitando melhor? Olha, por trás desse cenário, né, em que eu fui convidada a me retirar de uma reunião exclusiva com parlamentares, né, por outro parlamentar que é de direita, né, é um cenário, um contexto que não é somente o não reconhecimento de mandato coletivo, né?
mas é também uma disputa por uma ideologia que é conflitante com a nossa. Uma ideologia que é conflitante com a nossa. É um silenciamento de uma mulher negra, trans, que foi legitimamente eleita num projeto coletivo de 39 mil votos. Então, se utilizou da legalidade, da estrita legalidade, para questionar um projeto político eleito por 39 mil votos. Além deste caso, tiveram outros momentos? A senhora se sentiu ofendida? Claro que houve repercussão, né? Houve repercussão na Sim, mídia. aquele Esse caso. fato foi para plenário. Sim. Esse fato foi para plenário. Beba água que a senhora disse que não ia Vou dar beber, água que a vou gente beber. trouxe e a senhora não tá bebendo água aí. Teve parlamentares, inclusive, que chegaram a citar que, é, é, que chegaram, inclusive, a questionar a minha presença em frentes parlamentares, né? Inclusive a frente parlamentar de pessoas com deficiência, mas que, num cenário de Alep, de uma maneira geral, digamos assim, né? Há uma certa aceitação desse formato coletivo, né? Por exemplo, todas 5 podem usar o elevador privativo de parlamentares. Podemos entrar na sala de estar dos parlamentares, sabe? Então, há um certo reconhecimento, não pelo Código Eleitoral, né? Não por essa questão nacional, mas dentro da Casa Legislativa, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, há uma aceitação em relação a essa ideia de coletivo e todas são tidas como co-parlamentares ou como co-deputadas, à exceção de um parlamentar ou outro que não, Que não gosta. sim, via de regra, são parlamentares da extrema-direita, né, da Sim. bancada de extrema-direita na Assembleia Legislativa do Sim. Estado. Já sofreu algum tipo de preconceito lá dentro? Institucional, como esse, por exemplo. Sim, alguém que falou algo que não é correto de se falar. Tem algumas pessoas que ainda insistem, né? O Tem quê? algumas O pessoas que que se ainda diz? insistem. Por exemplo, parlamentares que só querem falar com a Jo Cavalcante, né? Só Tá. querem falar com a pessoa que foi oficialmente, embora as outras possam representar, Tá. mas ainda existe essa prezar pela institucionalidade, mesmo tendo uma co-deputada ali do lado, Sim. né? A pessoa prefere falar como a deputada Jo Cavalcante, sabe? Mas, para além disso, também teve outros fatos, inclusive com relação a funcionários e funcionárias da nossa equipe, né? É, a nossa assessora teve o cabelo questionado, né? O cabelo dela com tranças. O pessoal da recepção, da entrada da Assembleia Legislativa, questionou o cabelo dela, né? Uma cena de discriminação, preconceito racial explícito. Sim. Mas, assim, isso não é somente no Sul e no Sudeste, né? Mas a gente... Um cenário de Pernambuco que a gente tem, né? Temos uma situação menos desfavorável, digamos assim, né? Se a gente for falar de bolsonarismo ou de onda conservadora, que é mais forte no Sul e Sudeste, Sim. tem um bolsonarismo que a gente, mesmo assim, consegue aprovar projetos de lei, por exemplo, né? Quais, por A exemplo? gente conseguiu aprovar a lei que diz que o governo do estado deve considerar casais LGBTQIA+, também como casais, Perfeito. na hora de distribuir moradia popular, na hora de distribuir habitação popular. Embora a gente tivesse ouvido parlamentares dizerem que não queria dar casa para viado safado, com essas palavras, eu escutei com essas palavras, a gente conseguiu aprovar a lei. Que bom. Conseguimos aprovar a lei. Conseguimos aprovar a lei do nome social. Conseguimos aprovar muitas outras leis, né, que embora tenha alguma divergência, né, na bancada conservadora, a gente consegue, né, fazendo articulações com outros parlamentares, a gente consegue aprovar os nossos projetos com alguma dificuldade, mas via de regra consegue. A senhora teme pela sua segurança em alguma medida? Desde sempre, desde sempre, desde sempre. Estar como co-deputada te coloca em mais evidência.
Me coloque em mais evidência. É um lugar de fala, mas me coloque em mais evidência e em maior vulnerabilidade, né? Principalmente num contexto eleitoral que se aproxima, em que eu me Sim. coloco como pré-candidata, né? Que isso incomoda muitas pessoas num cenário eleitoral em que vê, né, uma travesti preta, pré-candidata a deputada federal, como uma potencial inimiga que, né, tem a proposta de transformação da sociedade. Então, assim, para as pessoas que querem manter a velha política, isso não é bom. Não é bom ter novos rostos na política para a pessoa que gosta da política tradicional. A senhora está afiliada ao PSOL. O PSOL. E é pré-candidata a deputada federal. Federal, isso. Como é que está a expectativa para essas eleições? Veja, a gente, dentro das juntas, a gente vai fazer um cenário de ampliação, né? Vão sair 2 para federais, né? Com números diferentes. Não com mandato Outras coletivo, 3, candidatura coletiva. candidaturas individuais, mas as outras 3 vão continuar o formato coletivo na proposta de reeleição para estadual, né? A perspectiva da gente é de ampliar a bancada. E a gente está com a perspectiva de, pela primeira vez, eleger um federal pelo PSOL. Uma federal, né? Na verdade, nunca houve federal pelo nosso partido aqui no estado de Pernambuco, e a gente está com essa perspectiva. Eu, particularmente, também estou embarcando numa onda de candidaturas de pessoas trans que estão se candidatando à federal. A gente tem aquela Ariadne, né, que é ex-BBB, que também está se candidatando. As deputadas trans de São Paulo, Érica Hilton, Érica Malunguinho, estão se candidatando também. Porque vocês querem uma bancada de travestis. Uma bancada de travestis no Congresso Nacional, com a possibilidade de eleger mais de uma, inclusive. E qual que é a prioridade 0 de vocês, assim? Existe alguma lei que precisa ser urgentemente aprovada? É recurso que precisa ir para alguma Primeiro área? é a gente se eleger, né? Primeiro de tudo é essa prioridade. Em se elegendo? Em se elegendo, a gente pode fazer uma articulação política no sentido de ver quais são as pautas prioritárias para essa população transexual e travesti, além da segurança pública, além da questão da educação, além da questão da saúde, além da questão da empregabilidade. Mas tem algo assim que a senhora diga, olha, Gabriel, isso aqui é urgente, esse ponto aqui é o primeiro que a gente, quando se vencer, a gente vai sentar e vai ter essa reunião. Nossa, é muita coisa. São vários que eu fico até sem saber o que citar e escolher um, né? Porque até o próprio direito à vida das pessoas trans está sendo negado, Sim. né? Até o próprio direito à vida, inclusive. Possivelmente a educação precisa ser um tema que precisa ser conversado. Também, mas sempre destacando a transversalidade das temáticas, né? Porque também não adianta a gente colocar a educação numa caixinha, saúde numa caixinha, empregabilidade em outra caixinha, segurança pública em outra caixinha. Política pública deve ser feita de forma transversal, porque senão corre o risco de ser feita de maneira equivocada. Sim. Os políticos brancos e cis de centro-esquerda estão ajudando ou poderiam ajudar mais? Há um certo incômodo, né? Há um certo incômodo. A branquitude ou a cisgeneridade na política se sente incomodada quando tem a sua estabilidade política ameaçada, digamos assim, né? Quando a gente chega com um novo projeto, quando a gente chega com um novo formato que propõe uma transformação, né, isso desestabiliza a branquitude na política ou a cisgeneridade na política, né? Mas também, por outro lado, parece se fazer necessário a ocupação dos espaços também nos partidos políticos, né? Porque na legislação brasileira você só pode se candidatar por meio de uma legenda partidária. E a legenda partidária, como é que trabalha essas discussões, né? A legenda partidária está disposta a fazer essa transformação política? A legenda partidária compra essa pauta ou compra essa briga de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à transfobia? Porque o primeiro espaço que a gente tem que ocupar é o espaço político. É o espaço político partidário, na verdade, da legenda partidária. Qual é o partido político que está disposto a tirar o poder de um homem branco e colocar no poder uma mulher preta, por exemplo, travesti, né? Qual é a legenda partidária que está disposta a isso? Tem que ter um comprometimento do partido político, da legenda partidária, com essa transformação na política, né? Qual é o partido que vai realmente apoiar candidaturas de mulheres para além dos 30% que é obrigatório, né? Porque muitos, infelizmente, faz aquela velha, né, candidatura, pega um monte de mulher assim, vai cumprir a cota. Sim. E nada mais, né? Mas não se investe, não coloca dinheiro e tudo mais. Então, assim, há partidos e partidos, né? A gente precisa incidir primeiramente no partido
né? Também com pressão política, a pressão dos movimentos sociais, para a gente poder ocupar esse espaço, porque não é todo partido que está disposto a fazer essa briga de renovação política, de transformação social, não, né? E a gente é necessário, inclusive, quando se candidatar, qual é o partido político que mais abraça suas causas? Qual é o partido político que mais atende às suas prioridades no contexto de formulação de política e de seus próprios princípios e perspectivas de sonho e de futuro de uma nova sociedade, uma nova democracia, né? Para além das pautas LGBTQIAP+, quais outras são prioridade para a senhora? A questão da desigualdade social, a questão do racismo, né, que ainda é uma questão tabu para o Brasil. O Estado brasileiro optou por não trabalhar a temática racial, né? Eu já vi gente dizendo para mim que não se precisa falar de racismo, porque desde 1888 já tem a Lei Áurea, como se racismo não existisse. Como assim, cara pálida, né? Como assim? Se não existe racismo, como é que explica a mortalidade infantil que atinge mais crianças negras do que brancas? Como é que se explica a violência obstétrica que atinge mais mulheres negras do que brancas? Como é que se explica a expectativa de vida que é menor entre pessoas negras do que brancas? Como é que explica a violência e a truculência policial nas periferias? Se lembra como você perguntou o que é periferia? Pronto. Como é que você explica a violência policial na periferia do Grande Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras grandes capitais, que extermina a juventude negra e faz com que muitas mães chorem a morte de seus filhos de maneira prematura? Então, se isso não é racismo, eu não sei o que é isso, né? Se isso não é racismo, eu não sei o que é isso, sabe? Então, assim, como a gente problematiza isso, né? Como a gente problematiza esse tabu que o Estado brasileiro optou por dizer que a gente vive numa democracia racial, quando na verdade isso não existe. Nunca existiu democracia racial no Brasil. E ainda hoje se insiste em dizer que não se precisa discutir racismo porque tem uma Lei Áurea desde 1888 e ninguém mais no Brasil é escravizado. Então, bota uma pá de cal na temática racial e, para evitar problemas, o Estado brasileiro preferiu jogar essa questão de racismo, né, e de questões de raça de uma maneira geral, colocar para debaixo do tapete como se não fosse um problema que não existisse desde 1888. Quando naquele momento os brancos já estavam aqui. Sim. E os negros tiveram que sair correndo para tentar resolver. Inclusive, o próprio filme Medida Provisória, né, que a gente viu segunda-feira, com a direção do Lázaro Ramos, fala justamente sobre isso, né, uma temática importante sobre a questão racial em que a gente precisa discutir, precisa debater sobre isso. Inclusive, recomendo, quem ainda não assistiu, assista a Medida Provisória, que traz um debate interessante sobre essa perspectiva de raça e de enfrentamento ao racismo numa sociedade que ainda hoje não reconhece a importância dessa temática. Só para a gente concluir, queria que a senhora deixasse uma mensagem final para meninas trans que ainda não conseguiram fazer a transição, ainda não conseguiram se assumir. O que a senhora diria para elas? O que eu diria, nossa, eu poderia dizer que não aceite ser taxada e seja você do jeito que você é. Seja você do jeito que você é. Não aceite rótulos, não aceite ser taxada ou ser nominada disso ou daquilo, mas seja aquilo que você é, independente de conceitos, independente de ideia, independente de classificações. Seja você. Mesmo que seja algo estranho, mesmo que seja algo tido como bizarro, né? Como diz aquela música eu esqueci a música, nossa, hoje eu tô bem... Isso, da Pitty. Seja você, mesmo Cris que seja está nos estranho, ajudando ali. seja você, mesmo que seja bizarro, seja você. E se sofrer alguma agressão, denuncie. Denuncie. Vá na delegacia, alguma agressão, é tão denuncia. difícil. Seja na família, seja fora dela, denuncia. É importante que a gente tenha estatísticas para que a política pública possa ser cobrada e executada. Doutora Robionce Lima, a senhora não sabe a felicidade eu que agradeço, eu tive de receber a senhora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muitas felicidades para a senhora. Obrigada a você. Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, entrar no meu Instagram, @RobionceLima, né? Estamos lá, qualquer coisa é só mandar um direct, estamos à disposição, tá bom? E o meu é o Oi Gabriel Dias e o Asas Podcast. Pessoal, muito obrigado pelo programa de hoje. Até a próxima.